Curiosidades sobre sexo acompanham a história da humanidade. Mas quando foi que passamos a poder falar abertamente de sexo ou mesmo de desejo sexual? Religião, preconceito, pudor, censura ou tabu? Seja qual for a razão, a cada época e em cada sociedade, a sexualidade vem sempre carregada de valores. Muito mais que um ato físico, ela é fruto de uma construção social e cultural. A repressão sexual feminina ao longo dos séculos já levou mulheres a serem exorcizadas, lançadas à fogueira sob o estigma de bruxaria na Idade Média, ou tratadas como doentes histéricas até o início do século XX, quando os estudos de Freud e a psicanálise causaram uma verdadeira revolução em nossa forma de entender a sexualidade. De lá para cá, veio a pílula anticoncepcional, os movimentos feministas e as mulheres conquistaram mais liberdade. Como tudo isso afetou a vida sexual tanto de homens como de mulheres? Neste Café Filosófico, a revolução sexual no Ocidente é revista sob o olhar da medicina e do divã, pela médica e psiquiatra Carmita Ábido. Sexo é importante porque, dentre as 4 vertentes, os 4 pilares de qualidade de vida, o sexo representa 1/4 da nossa qualidade de vida. O que significa isso? Para sermos felizes, para nos sentirmos confortáveis, de bem com a vida, nós precisamos trabalhar no que a gente gosta, né? Precisamos ter uma convivência familiar agradável. Precisamos ter lazer, um lazer que seja dentro daquilo que se quer fazer. E também fazer sexo com satisfação. E satisfação sexual, né, também nós hoje definimos como aquela que você pratica do jeito que você gosta. E desde que você não esteja prejudicando a si próprio, sua parceira ou a terceiros, o sexo que você faz é o sexo que você gosta e está tudo certo. Cada um de nós faz sexo em um dado momento da vida por uma necessidade muito particular. Por exemplo, eu faço sexo porque sexo me identifica, me faz me sentir mulher, como faz você se sentir homem, né? E também porque sexo me faz me sentir desejável. Alguém me quer para fazer sexo comigo, e isso me dá prazer, e eu dou prazer para alguém. Ou então, a gente faz sexo no sentido de reprodução. Mas lá vai longe o tempo em que reproduzir era a única finalidade do sexo para as mulheres. O ato sexual foi representado pela primeira vez lá nos anos 60 por um casal, William Master e Virginia Johnson, ele ginecologista e ela psicoterapeuta sexual, já naquela época dos anos 60, e eles entenderam que o sexo começava com excitação, depois vinha uma fase de platô mais para o homem acompanhar a excitação da mulher, que se dava num ritmo um pouquinho mais lento, e, por fim, chegava-se ao orgasmo, e depois do orgasmo vinha um período chamado de resolução, onde todas as mudanças físicas que acontecem enquanto você vai se excitando, sobe a temperatura, sobe a pressão, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, tudo isso, após o orgasmo, vai voltando ao normal, ao seu natural, antes do período da excitação. O homem acaba de ter orgasmo, de preferência acompanhado da ejaculação, que é como eles gostam, né? E aí já a resolução se dá. E se dá de uma forma tão rápida que muitos adormecem imediatamente. E, às vezes, adormece até em cima da parceira, né? E a parceira reclama. A parceira reclama disso, mas, gente,
Isso é a maior homenagem que um homem pode prestar para você, né? Isso significa que você acabou com ele, que você foi simplesmente sensacional. Joga ele de lado, né? E deixa para discutir a relação num outro momento, porque não vai dar para discutir a relação depois que esse homem teve um êxtase de prazer. Mas essa coisa de discutir a relação tem muito a ver com a resolução feminina ser mais lenta. Mas Master e Johnson captaram uma forma de entender o sexo, começando pela excitação. Na sequência, alguns anos depois, Ellen Kaplan, uma psiquiatra, psicanalista, considerou que não era bem assim. Tem um gatilho para tudo isso. Não é excitação. Se começa o sexo logo excitado. Não, tem um gatilho. E esse gatilho é o desejo, é o interesse que se tem em fazer sexo. E esse interesse é mobilizado por fantasias, o pensamento. Então, o cérebro seria uma fonte de interesse sexual. Dele brotaria, então, né, a fantasia e você começa a pensar no assunto, mas também ajudam os órgãos dos sentidos, né? Você vê alguém que te atrai, você ouve uma música que te remete a uma situação de encantamento ou de atração por alguém, você come uma comida que te faz lembrar aquele momento especial, ou recebe um toque e fica realmente sensibilizado, sensibilizada. E, a partir deste estímulo aos órgãos do sentido, a fantasia começa a acontecer. Esse, então, é o momento do desejo, ao qual se segue a excitação. Foi assim que Kaplan colocou. Não é brota direto a excitação. E esta é comemorada pela ereção no homem e pela mulher, falando ainda em termos genitais, sem voltar a repetir sobre pressão, temperatura e tudo mais, a lubrificação da vagina, o entumecimento da vulva, no sentido de preparar-se para a penetração. Então, esse é o estágio em que o corpo todo se prepara para a finalização, que seria através da penetração. Para a maioria dos casais, para muitos, termina de uma outra forma. E essa penetração levaria, então, à finalização desse período de acúmulo de tensão, e a descarga viria com o orgasmo, que é 5 a 15 segundos, é um momento de descarga de tensão e de êxtase de prazer. Algo muito fugaz, mas muito intenso. E, de novo, a resolução faz parte desse esquema. Porém, hoje, ou seja, de cerca de 10 anos para cá, se acredita que esse modelo, esse ciclo de resposta, que é linear, seja muito mais masculino, seja muito mais um modelo que representa como os homens fazem sexo, como é para o homem o ato sexual. Para a mulher, seria alguma coisa um pouquinho mais enrolada, né? Seria esse modelo, né? Esse modelo que Rosemarie Basson, uma pesquisadora canadense, propôs. Esse modelo é também típico de alguns homens, mas a maioria seriam mulheres. Quando estão num relacionamento recente, tem um desejo que brota e que mobiliza para o ato sexual, que ela chamou de desejo espontâneo. Esse desejo vai anunciar uma segunda fase, que seria uma fase de excitação, que levaria a mais desejo, no caso, desejo responsivo, e mais excitação, tudo isso caminhando para uma satisfação sexual. Ela não fala em orgasmo, e a mulher buscaria a intimidade emocional no ápice, no clímax desse seu contato com o seu parceiro, a sua parceira. E essa mulher pode ficar neutra, de repente,
no meio do ato. Porque aconteceu alguma coisa, por exemplo, levou um puxão do cabelo, né? E, peraí, né? Quebrou o encanto. Ou então o nenê chorou, mas logo parou, mas aquela choradinha a distraiu. Ela fica neutra, mas desde que estimulada, ela retoma todo o processo de excitação, desejo responsivo e satisfação sexual. Mas esse desejo espontâneo vai, pouco a pouco, se transformando, vai perdendo a sua força quando o relacionamento é de mais longa duração. E aí, esse desejo vai ser substituído por um outro, que é o desejo responsivo. E como seria, então? A mulher não começaria o ato desejosa, mas desde que ela tivesse um estímulo, aquele quase na orelha, ou aquela pegada, né, bem colocada, aquela situação que vem da pessoa com quem ela está, ou dela mesma, né, fantasiando algum momento desse, ela, então, teria uma resposta pós-estímulo, pós-ser, então, excitada, e passaria a desejar. Note, então, que é proposto que, em relacionamentos de longa duração, a excitação antecede o desejo na mulher. E essa é uma mudança de paradigma muito interessante. E tem também uma situação muito interessante que advém daí. O que ela está falando é que não se pode considerar que mulheres que não tenham desejo espontâneo depois de relacionamentos de longa data, sejam mulheres patológicas, mulheres que precisem de se tratar porque não são desejosas e deveriam ser. Não, é uma característica, diz a pesquisadora feminina, que isso se dê diferentemente. Desde que estimulada responda, esta mulher é perfeitamente mulher. Ela faz o seu ciclo próprio, um ciclo feminino diferente do masculino. Também, como não tem orgasmo, mas satisfação sexual no ciclo que ela propõe, ela considera que, se a mulher está satisfeita com o prazer que obteve daquele encontro, por que ficar o tempo todo procurando como é que vai ser o orgasmo? Porque aí ele não vai ser, né? O orgasmo é muito mais livre do que a gente possa querer prendê-lo. Quanto mais você procura, menos você acha, né? É aquilo que vai acontecer no momento que você estiver realmente relaxada e despreocupada. Isso nas mulheres. Para os homens, obter orgasmo é bem mais simples, até porque, se a gente pensar evolutivamente, na história de vida de cada um de nós, e não na história da humanidade, os homens aprendem muito cedo a lidar com o seu genital e a conhecer como ele funciona. Até porque, sendo um órgão mais exposto, o que acaba acontecendo? Ele é mais tocado. Ele é, para fazer xixi, todo dia o menino põe a mão no seu pênis e aprende, ao longo do tempo, como é que o seu pênis reage ao toque. E isto é muito naturalmente recebido pela sociedade. A menina, nos dias de hoje, é de pasmar, mas até hoje se critica uma menina que resolva dar a si conhecer a sua vagina, e ela é censurada por estar sendo indecentemente curiosa em relação a isso. Eu sei porque, trabalhando no consultório, você pede para as mulheres se olharem, colocarem um espelhinho na frente da sua genitália para se conhecer, até para saber como é que o que é mais estimulável, menos estimulável. Ai, doutora, mas eu vou pôr um espelho aí, é uma coisa tão feia. Como é que você sabe que é feio? Não, eu imagino. Mas você nunca viu? Ah, eu já vi da minha filha. Bom, já começou a complicar a vida da filha, né? Já falou que a xoxota da filha é feia. Quer dizer, já
a coisa vai seguindo, né, de uma geração para outra. E a menina já começa a acreditar, é mesmo, né? Então, e aí vai se transmitindo uma noção que, né, se a gente for pensar, é tão bonitinha, é tão graciosa, é tão, né? Né? E se souber usar, melhor ainda. Né? Eu não quero deixar de enaltecer os pioneiros como Master Johnson, Kaplan, que, apesar de não terem feito a distinção entre o ciclo de mulheres e de homens, foram muito felizes em começar a sistematizar aquilo que a gente não para pensar como é que acontece e, consequentemente, não sabe como descrever o que está nos incomodando. A partir do momento que eu conheço as fases daquilo que eu faço em termos de sexo, eu posso dizer onde é que está o meu bloqueio, se é no desejo, se é na excitação, ou se eu não consigo ter orgasmo e gostaria de ter. Ah, mas a Basson falou que você não precisa ter porque você é mulher. Ah, mas eu quero. Ah, então, vamos ver como é que isso acontece. Daqui a pouco, as cobranças em relação ao desempenho sexual. Há pouco tempo na história que vivemos grandes revoluções em matéria de sexo. A pílula desvinculou o sexo da reprodução e liberou o prazer. Daí veio a AIDS e impôs a prevenção e a necessidade de educação sexual, o que também nos fez falar muito mais sobre sexo. Hoje temos mais liberdade. Por outro lado, parece que criamos uma cobrança excessiva em relação ao desempenho sexual e ao erotismo. De onde vem tamanha exigência? E como ela afeta o comportamento sexual de homens e mulheres? Eu acho que a gente deixou no passado uma forma de encarar o sexo como estavam dentro daqueles propósitos do sexo. A reprodução, se vocês pensarem, né, ela rompeu definitivamente com a sexualidade como objetivo primordial com o aparecimento da pílula, que foi... A pílula é, hoje, né, sessentona. Ela está aqui conosco há muito tempo. E, nesse momento, reprodução e prazer erótico passaram a ter definitivamente momentos e conotação bastante diferente. Depois disto, depois dessa situação da pílula, o que a gente pode dizer que houve de grande também impacto para que a sexualidade mudasse foi o advento da AIDS. Né? Porque o advento da AIDS fez com que a sociedade tivesse que falar de um assunto que antes era muito reservado. Não sei se vocês concordam, mas de uma hora para outra, as pessoas começaram a falar sobre sexo, sobre prevenção, sobre uso de preservativo, como se isto fosse um assunto habitual. E começou a ser falado de uma hora para outra. Por quê? Porque eram vidas que estavam em jogo, era a vida que nós estávamos pretendendo preservar. Então, caiu por terra o tabu de se falar de sexo abertamente, tanto que eu estou falando aqui, ainda falando, né, de uma forma que todo mundo consegue ouvir e ninguém fica assustado, mas houve época em que essa conversa seria perfeitamente reprovável, completamente reprovável, porque esse assunto não era um assunto para se dividir socialmente. E aí? Não é para dividir socialmente, mas por que ainda hoje existe dificuldade desse tema ser discutido sem ser, né, com muito... como que eu vou dizer para vocês? Com muito constrangimento,
As pessoas falam que sofrem da unha encravada ao problema cardíaco, mas as dores do sexo, né, as dificuldades sexuais, acabam sendo muito difíceis de serem lidadas ou de serem até admitidas de você para você mesmo, né? Eu estava, alguns anos atrás, dando aula para uma classe de alunos de medicina e estava lá falando sobre a sexualidade, né? Aí o que foi que aconteceu? Estou lá falando de orgasmo e estou aproveitando para ensinar a moçadinha lá dos 19, 20 anos e estou explicando o clitóris, a vagina. Tem mulher que tem prazer no clitóris, tem mulher que tem prazer na vagina e explicando como é que a transposição de um tipo de prazer para o outro. E o garoto ficou lá muito chateado com essa história de mulher pode ter 2 orgasmos, eu só posso ter um. Sei lá o que passou na cabeça dele, que ele não gostou muito da ideia e chegou para mim e falou: professora, eu queria fazer um à parte. Falei: pois não. O à parte é o seguinte, a senhora aí está falando que mulher pode ter orgasmo na vagina, no clitóris, e pode ser aqui, passa para lá, daqui passa para aqui. Eu queria dizer para a senhora que o professor doutor fulano de tal, seu colega da endocrinologia, falou que mulher não tem orgasmo. E aí? E aí, como é que a senhora me explica isso? Aí eu falei: bom, eu discordo, porque eu estou mostrando o meu ponto de vista, mas respeito que o professor pense diferente. Não, eu quero uma explicação mais contundente. Falei: eu posso te dar essa explicação depois da aula? Aí ele falou: não, mas eu exijo. Eu exijo porque eu quero sair daqui entendendo as coisas. Eu falei: bom, então, tá lá, né? Olha, a única explicação que eu tenho para esse fato de que você não aceita que mulher tem orgasmo e seu professor também não, é que eu acho que você e esse seu professor nunca fizeram uma mulher gozar. Então, né, diante disso, o menino ficou realmente muito mal. E foi, confesso a vocês, uma situação de mal-estar, mas que também me deixou refletindo. Meu Deus, né? Como realmente, nos dias de hoje, existe tanto mito e tanto preconceito. Mas o que nós muitas vezes vemos é que as pessoas e os jovens cada vez mais, e aí falando de trás para cá, o que está mudando, o nível de exigência dos jovens sobre a sua performance tem sido muito grande. E eles querem estar competentes muito cedo para uma situação que é um aprendizado que você vai tendo a vida toda. Eu sei que o sexo que você faz hoje é diferente do que o que você fez ontem, até por experiência pessoal, né, e por muitos relatos que eu já ouvi, mas que raramente você vai conseguir aprender o sexo quando você é muito jovem, do jeito que você aprende depois que você já tem alguma experiência e já conseguiu trocar com algumas pessoas, até para poder comparar e entender com quem que você consegue fazer um sexo de melhor qualidade. O que a outra pessoa precisa ter para mobilizar isso em você. Mas o que hoje ocorre é que os jovens se exigem muito rapidamente, e como o homem, né, tem que mostrar performance, mostrar desempenho, o que acaba acontecendo é que os garotos estão usando, né, os aditivos para poderem ter as suas ereções múltiplas e sequenciais num curto espaço de tempo. E as garotas, para fazer frente a uma liberdade muito maior do que aquelas de fato conseguiriam ter, têm usado também aditivos, no caso, drogas, álcool em profusão, e isto acaba fazendo com que o sexo seja mal visto. Algo que é muito interessante, muito saudável, acaba sendo considerado uma situação negativa para a vida das pessoas.
Daqui a pouco, liberdade e diversidade sexual. Cada um de nós, no decorrer da vida, vai construindo uma forma particular de vivenciar sua sexualidade, explorando o próprio corpo, descobrindo o prazer, se envolvendo em relacionamentos, seguindo ou rompendo padrões culturais. Hoje, por exemplo, há mais entendimento de que o prazer de homens e de mulheres não se dá da mesma forma e de que gênero vai muito além de masculino e feminino. Mas isso não quer dizer que sexualidade feminina livre e diversidade sexual ainda não provoquem incômodos e despertem polêmicas. Eu fiz um estudo alguns estudos sobre a vida sexual do brasileiro, né? E queria falar com vocês que, apesar da mulher ter mudado muito, a mulher hoje querer o seu prazer, a ponto do seguinte, vou abrir um parênteses. Até algumas gerações atrás, não existia ejaculação precoce. Sabe por que não existia? Porque o tempo da relação era o tempo do homem. Era o tempo que ele necessitava para fazer o ato. Elas estavam fazendo o sexo em função dos seus parceiros. A partir do momento que isto mudou, porque a mulher passou a exigir, já que a pílula separou o sexo de reprodução, tem o sexo erótico. Ah, se tem sexo erótico, eu quero ter prazer. Se eu vou ter prazer, então você vai ter que esperar um pouquinho, porque o meu prazer é um pouco mais elaborado, né? Então, nisto surgiu a figura do ejaculador precoce, que passou a procurar tratamento para conseguir ter um tempo maior. E é tão frequente, nós temos de 25% a 30% de homens que não conseguem ter o controle que desejariam na população em todos os países. Não é um número brasileiro, é um número universal, de onde se deduz que esta é uma condição típica, né, de parte dos homens, que adaptar-se ao ritmo feminino é algo que talvez daqui a algumas gerações possa estar mais resolvido, mas que no momento ainda é algo que deixa 1/4 a 1/3 dos homens fora do padrão exigido pela parceria, falando em relacionamentos heterossexuais. Num dos meus estudos populacionais, eu perguntei quais são os itens que mais representam para você qualidade de vida. Dei 10 itens e pedi para elencar do primeiro ao 10º. Os homens colocaram, em primeiro lugar, qualidade de vida para mim é alimentação saudável. Em segundo lugar, convivência com a família. Em terceiro lugar, sexo. Com satisfação, né? Trabalhar no que gosta, qualidade do sono, prevenção e tratamento de doenças, hobbies, férias, exercícios físicos regulares, convivência social, isso depois. Aí, mulheres. Mulheres, sexo ficou em 8º lugar, tá? Perdeu até para hobby, né? Então, né? Para a mulher, então, se deduz aquele velho ditado popular que o sexo é assim, né? O homem faz sexo para se sentir bem e a mulher faz sexo quando se sente bem. Então, ela precisa estar bem no trabalho, na família, no social, né? Precisa ter feito a comprinha dela, né? Que ninguém é de ferro. Precisa ter tudo resolvido, agora eu vou fazer sexo, né? E agora vai ser legal. E é verdade, tá ali, né? Uma pesquisa que acabou reunindo
mais de 8.000 respondentes pelo Brasil afora e deu essa média interessantíssima que me fez pensar como essa equação é difícil. Uma outra coisa que a gente está vivendo, que ficou do passado para o presente como um legado que eu considero muito positivo, é olhar um pouco para a diversidade sexual. Alfred Kinsey, ele fez uma pesquisa com milhares de americanos em meados do século passado, e ele acabou concluindo, entre várias conclusões dele, que o quadro de orientação sexual, a gente chama de orientação, o que não é opção. Parênteses, ninguém opta por ser homo, hétero ou bissexual. Nós temos uma orientação para a homo, hétero ou bissexualidade, dependendo de uma série de fatores. E o que seria, então, que Kinsey descobriu? Ele descobriu que entre o absolutamente homossexual e o absolutamente heterossexual existe uma nuance de categorias. Pessoas que vivem algum número, alguma frequência de relações com outras do mesmo sexo que o seu e, ao mesmo tempo, com pessoas do outro sexo em diferentes momentos de vida e em diferentes frequências. Então, o quadro dele acabou, inclusive, mostrando, naquela época, 6 categorias, fora os absolutamente homo e absolutamente heterossexuais. Então, isso nos anos 50 e agora, passado esse tempo em que Kinsey trouxe esse assunto à baila, algumas décadas depois, a Associação Psiquiátrica Americana resolve pensar no assunto e resolve rever a classificação das doenças, onde a homossexualidade estava colocada como uma das perversões sexuais, juntamente com outras do tipo zoofilia, necrofilia, pedofilia. Então, isto foi retirado da classificação americana e foi considerada a homossexualidade como uma forma, uma característica, assim como a heterossexualidade e a bissexualidade. Anos depois, no início dos anos 90, a Organização Mundial de Saúde fez o mesmo. Acabou considerando que a homossexualidade faz parte de uma das orientações sexuais. Orientações essas que dependem de uma série de influências, conforme entendemos hoje. Influências genéticas, sim. Se estuda hoje a importância da influência genética na determinação da sua orientação sexual, influências do meio, influências da sua história de vida. Portanto, multifatorial é a orientação que você vai ter. Daqui a pouco, o que é sexo natural? Hoje em dia, temos mais acesso a informações e estudos sobre sexo. E nas últimas décadas, muita coisa mudou. A percepção da sexualidade feminina ganhou mais espaço. E com a ajuda de tratamentos, as mulheres podem manter a vida sexual ativa até depois da menopausa. Será que, afinal, conquistamos mais equilíbrio na satisfação sexual, tanto para homens quanto para mulheres? Eu não sei se vocês sabem como que os grandes manuais de diretrizes dos estudiosos do assunto consideram o que é o sexo natural.
Sexo natural hoje, e vamos guardar, os mais jovens daqui a alguns anos vão poder rever se continua assim mesmo. Sexo natural é aquele que você faz com um humano, adulto, vivo, tá? E com a finalidade de prazer e ou procriação. Se vocês estão dentro desse padrão, considerem-se naturalmente sexuais, né? Agora, tudo que é fora desse padrão, sexo com humano, adulto, vivo, para prazer e ou procriação, seria o objeto do trabalho de um psiquiatra que trabalhe com sexualidade. Até 1900, não existia mulher menopausada. Todas morriam antes, né? A estimativa de vida não ia além dos 50 anos. Então, as mulheres morriam sem nunca ter entrado na menopausa. A longevidade nos faz fazer muito mais exercício, né? Usar muito mais remédio, né? Querer parecer jovem e, às vezes, parecer ridículo. Tem tudo isso que a longevidade tem trazido, fora os inúmeros benefícios, que você tem mais tempo de rever sua vida, tem mais tempo de consertar aquilo que não foi tão bom, né? Não foi tão... sem dúvida. Mas imaginem, a mulher vem de 100 anos para cá, 110, 120 anos para cá, tendo que lidar com essa questão. Ela simplesmente para de produzir hormônio sexual e aí ela vai viver mais, pelo menos 20, 30, 40, daqui a pouco ela está vivendo metade da vida dela com estrógeno, e a outra metade da vida dela sem estrógeno. Para que serve estrógeno? É o estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, né, que dá o desejo sexual? Não. Tanto em homens quanto em mulheres, o desejo sexual, a motivação sexual é fruto da testosterona. As mulheres também produzem testosterona, em quantidade bem menor que os homens, mas eficiente, o suficiente para dar desejo. Quando a mulher entra na menopausa significa parada das menstruações. Por que ela para? Porque não tem mais óvulo, não tem mais, o estrógeno não vai mais produzir os ciclos menstruais que ela antes tinha. Eles param, eles começam a falhar, vão sendo ciclos esparsos, que caracterizam uma fase que prenuncia que ela está entrando na menopausa, que é o climatério, e depois ela entra, de fato, num período em que aquilo que lubrificava a vagina dela, e entumecia a vulva dela, que é o estrógeno, não tem mais. Aquilo que dava sensibilidade ao toque, não tem mais. O cabelo bonito, brilhante, só na base de um tratamento, né? E vai durar meia semana, depois você tem que voltar lá, né? A pele vai ter que esticar, porque o estrógeno é que garantia aquele viço, aquele brilho. E a saúde dos ossos, a saúde do cognitivo, a saúde dos músculos, tudo isso é estrógeno que faz. Então, realmente, né? É uma coisa muito séria. No momento da vida que você, né, está precisando, né, está mostrando competência, você leva um baque desse e tem que se virar. Mas parabéns para as mulheres, porque eu acredito que as mais sábias acabam, sem dúvida, dando uma virada muito interessante nesse momento e passam a valorizar outros aspectos. Até o sexo, né? Não estão mais produzindo, a lubrificação da minha vagina está ruim? Vamos usar um lubrificante, né? O cabelo não está brilhando? Vamos apelar para um produto aí. Os ossos não estão bons? Vamos tomar alguma coisa que ajude e vamos por aí
em diante, dando um jeito em tudo isso, já que a longevidade vai permitir que você seja avó, bisavó, tataravó, e vai por aí afora, se é que, né, você quer e se é que você... essa é a coisa que te agrada. Agora, os homens não. Os homens não param de produzir testosterona. Um homem saudável produz testosterona a vida toda. Um homem saudável, ele passa a produzir 1% a menos de testosterona ao ano, a partir dos 40 anos. Então, todo ano, ele perde 1%. Então, aquele senhorzinho de 80 anos tem só 40% a menos de testosterona do que ele tinha aos 40 e na juventude. Então, se ele quiser ter filho, ele vai ter, né? Se ele quiser, se for saudável, ele vai fazer um sexo não com a mesma competência, mas parecida com a que ele fazia, né, quando ele era jovem, especialmente, né, se ele arrumar uma parceirinha jovenzinha, né? Aí eu vou contar para vocês os índices de infidelidade no Brasil. Do passado para o presente acontece o seguinte: eu peguei várias faixas etárias na pesquisa e perguntei, alguma vez na vida, uma só que seja, você, né, praticou um ato libidinoso fora do seu oficial? E aí a resposta veio, né? As meninas de 18 a 25, 48% delas disseram sim, né? E esse índice foi sendo cada vez menor, até que as senhorinhas de 61 a 70, só 21% delas tiveram a coragem de confessar, né? Então, 21 para as senhorinhas, 48 para as meninas que ainda têm muito tempo de vida, né? E que, quando chegarem aos 61, já estarão nos índices masculinos. Quais são os índices masculinos? Parabéns aos homens, coerentes. Dos 18 aos 80, eles mantêm um nível de 65% a 70%. Coisa boa, sabem o que querem, não ficam, né? Não ficam aí fazendo, né, onda, vão e resolve a parada. Então, estou contando para vocês que começa cedo. Dos 18 aos 80, 65% a 70% em qualquer faixa etária. Aí eu sempre brinco, quando eu falo desses dados, eu digo assim: se você, meu senhor, está pensando em trocar sua parceira, porque, né, a sua senhorinha já está incomodando, troque por outra senhorinha, porque a sua chance de levar um adereço é só de 2 em 8, enquanto que uma jovenzinha, a sua chance é de 1 para 2, né? Então, brincadeiras à parte, então acho que é a maior sinceridade, maior transparência que faz, sem dúvida, com que a mulher vá defendendo a sua posição. Não estou defendendo a infidelidade, eu estou defendendo a transparência. Outro dia mesmo, eu fui consultada por uma jornalista que queria que eu explicasse por que, doutora, por que algumas meninas estão dizendo que não tem mais homem por aí, elas não conseguem se relacionar. Eu falei, é fato que elas estão dizendo, sem dúvida é fato, mas que não tenha mais homem, não, eu estou vendo... diferente. Aí ela me perguntou, mas como que a senhora analisa isso? Eu falei, olha, eu acho o seguinte: as mulheres cresceram, amadureceram, se posicionaram, são mais exigentes hoje, né? São mais exigentes. Então, o que ela está dizendo é que ela quer um homem que esteja à altura dela, tá? Então, não dá para ficar querendo um homem que vai à luta como ela e procurando um príncipe que esteja realmente num outro patamar. Porque quando a mulher olhava para o homem como um príncipe, exatamente porque ela estava, ela era, né, a Cinderela que ia ser salva pelo príncipe. Agora, ela está se salvando, não tem príncipe para salvar, né? Então,
Talvez ela salve o príncipe, né? Mas ela está num outro momento, mas não assume isto, simplesmente de novo a conta não fecha. Cheguei lá, mas quero ficar dando uma de bela adormecida. Não tem príncipe para fazer você acordar. Né? Você já acordou. Então, realmente, é incoerente. Falta ainda, nós mulheres, a gente se realmente apropriar desta nova mulher que somos, né? E que estamos lado a lado com os nossos parceiros, que eu, pessoalmente, considero bastante parceiros mesmo. Eu acho que se você se posiciona do lado de um homem profissionalmente ou na sua vida a dois, não querendo competir, não querendo superar, você tem um companheiro. Agora, quando você quer virar a mesa, né, fazer com que a história vire o contrário, aí eu já acho que não vale a pena. A gente brigou tanto para chegar onde chegou, chegamos, né? Vamos agora aproveitar e não vamos fazer disso uma guerra sem fim. Através de pesquisas científicas e psicanalíticas, Carmita Ábido nos mostra como evoluímos em matéria de sexo. Para ver essa e outras palestras sobre sexualidade, acesse o site da CPFL Cultura. Até mais! A menina não precisa ser ensinada. Ela está espontaneamente, instintivamente querendo aprender. Queria conversar um pouquinho a respeito da sexualidade na terceira idade, né? Então a moça tomava a pílula e estava tudo certo. Então ele não aprendeu a usar a camisinha.